Eu vou começar planando aqui no início, referente à guerra, porque nós temos muitas coisas a serem ditas com essa guerra, o conflito que está acontecendo, está dizimando pessoas, mais de 1.200, 1.500 já, entre Israel e território da Palestina, faixa de Gaza. A mídia brasileira já começa a chamar os terroristas do Hamas de combatentes, como se fossem combatentes numa guerra. Mas eles são terroristas. Por quê? Se você estudar minimamente direito, você saberá que existem normas numa guerra, que existe convenção dos direitos humanos da ONU, que dá noções sobre o que se deve fazer ou não. Nós temos, se eu não me equivoco também, da Convenção de Haia, de Genebra e tal, essas normas. Uma dessas normas, sabe qual é? É não matar civil. A guerra é entre militares e militares. Não é raptar crianças, sequestrar pessoas, tê-las como refém, usar pessoas como um escudo humano. Não, isso é um grande crime, um crime internacional, crime hediondo. Por isso que esse Hamas, que foi criado em 1987, é um grupo terrorista, que promove terror. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que está lá no local, uma brasileira, casada com um israelita, ou israelense, tem até uma filhinha, e ela disse que esse grupo fez o seguinte: quando invadiu ali, Israel quebrou os muros, o ar de Asa Delta, eles conseguiram matar alguns militares de Israel, pegaram a farda deles, utilizaram e chegaram nas casas das pessoas que não sabiam o que estava acontecendo e começaram a dizer: olha, nós somos do exército de Israel, mentindo, e nós queremos essa casa aqui. E o povo deu. E depois eles foram fazendo uma série de barbáries, de terrorismo mesmo, contra famílias, matando crianças, estuprando também, enfim, e gravando o vídeo que está aí na internet, todo mundo vê. Então, se isso não é terrorismo, o que é terrorismo? Se eles não observam nem a lei de guerra. Você já ouviu falar de lei de guerra? Por exemplo, o Brasil faz parte dessa lei de guerra aqui, foi chamada de lei de guerra, mas existe outro nome, que deve respeitar os civis. Por exemplo, uma criança pode pegar uma arma e ir para a guerra? Não pode. Israel recrutou ou selecionou, escolheu mais de 300 mil, mas não são crianças. Por que isso? Existe uma lei internacional, que não é só do Brasil, que impede isso. Então, vocês não estão observando isso. Vocês acham que o grupo do Hamas não tem crianças envolvidas pegando em armas e saindo ameaçando as pessoas? É óbvio que existe. Porque lá tudo pode. É uma terra que ninguém... Tem gente que não entende. A Palestina, ou os palestinos, os árabes, a Palestina, que existem vários árabes, eles têm o direito de reivindicar o seu território, tem, mas de uma maneira amistosa, não bélica, não de guerra, não matando inocentes, vocês compreendem? Aí a mídia vai suavizando, relativizando, achando que é tudo mil maravilha, principalmente essa mídia militante do ódio. Falo tanto que a ala bolsonarista prega ódio, e eles, ao chamar esse grupo de combatente, não estão, de alguma maneira, fomentando ou ficando felizes com o ódio, com a matança, que Israel, ao ser provocado, ele vai revidar. Se Israel não fosse atacado, ele não ia atacar lá, não ia fazer mal lá. E outra, se é para cobrar, que cobre da ONU. Porque foi a ONU que disse que 55% do território que hoje é de Israel era de Israel e 45% era dos palestinos. E eles não aceitam isso. Você tem que estudar a história. Israel já vem pelejando com os palestinos desde 1949. 48 foi, então, assegurado o Estado, nação Israel. Surgiu o país Israel. Em 49 já foi brigar. Por quê? Já tinha os palestinos discutindo, provocando. Para sobreviver, ele lutou. Depois teve a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Mais tarde, em 1973, a Guerra de Yom Kippur. E foi indo, fora os conflitos. Então, essa, se a gente contar, já é a quarta guerra dos dois povos. Não é uma guerra internacional, mas é a quarta guerra entre eles. Por isso que eu disse que não tem nada de novo. Aí tem gente dizendo, é fim do mundo. Por que não foi o fim do mundo? Em 1949, 1967, 1973. É a mesma discussão. Claro que o ataque agora foi maior. Teve mais proporções, morreu mais gente. Inclusive diz que morreu mais gente depois do Holocausto, do Hitler. Mas, contudo, todavia, o que
nós temos pai do mesmo, a velha briguinha, só que está mais acirrada, é verdade. Depois que veio esse grupo do Hamas, Hezbollah, que está estabelecido no Líbano. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.